Começa agora o programa Pode Falar e hoje nós vamos discutir o combate ao crime organizado e os limites da força do Estado. O meu convidado é o Procurador de Justiça de São Paulo, Roberto Liviano, que há anos atua na defesa da ética pública e na luta contra a corrupção e o crime organizado. Ele também é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e tem doutorado pela UF de São Paulo em Direito Penal. É isso? Isso. Muito bem, então a pessoa mais adequada para discutir esse assunto comigo, até porque você estava no Rio de Janeiro quando essa operação no Rio começou, né? Essa mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, não é isso? Isso mesmo, William. É um prazer estar com você sempre. Parabéns aí pela sua trajetória, pela tua jornada. De fato, por acaso, coincidentemente, eu estava no Rio, fui convidado para um evento lá na segunda-feira, e na terça também eu estaria assistindo ali as palestras na Academia Brasileira de Letras, e eu pude presenciar o pânico das pessoas ao tomarem conhecimento da amplitude daqueles fatos todos. Toda a programação foi cancelada, as pessoas estavam ali desesperadas, simplesmente em busca de meios, de condições para retornar às suas casas, né? O transporte público impactado grandemente, os carros de aplicativo desapareceram das ruas e os que estavam circulando, os valores quintuplicaram, né? A cidade entrou num clima, num ambiente de terror, né? Vários ônibus sequestrados, toque de recolher, determinação do crime organizado ao fechamento de lojas, um caminhão bloqueou o acesso ao aeroporto do Galeão. Durante um tempo, o aeroporto esteve obstruído, o acesso ao aeroporto esteve obstruído. Ou seja, nós tivemos a paralisação da cidade do Rio de Janeiro como retaliação do Comando Vermelho por tudo aquilo que ocorreu naquela operação do Estado, aquela operação policial, que gerou 121 óbitos. Aliás, parece algo que tem outros significativos. O artigo 121 do Código Penal é o artigo que define o crime de homicídio, né? E foi esse o número de mortos, desbancando o massacre do Carandiru, em que nós tivemos 111 mortos. Aí nós temos 121 mortes já contabilizadas. Vamos em parte, então. Você estava no Rio, então você disse que fechamento de lojas, de comércio. Quem autorizava ou quem obrigava a fechar? Era o Comando Vermelho? Isso eu estou me referindo, William, por todas as imagens que circularam nas redes sociais. Houve uma imagem que circulou mostrando um motoqueiro determinando de maneira arbitrária o fechamento das lojas, se apresentando como alguém em nome do crime, não é? Perguntando, ainda não fechou? As lojas ainda não fecharam? Ou seja, como se fosse alguém que tem autoridade legal, mas obviamente que essa determinação era uma determinação abusiva e ilegal, né? Para nós termos ideia do nível de arbitrariedade, de abuso, de pânico que se viveu no Rio de Janeiro, né? Você disse aí 121 mortos, né? E essa formação começou a partir de uma denúncia do Ministério Público, né, do Rio de Janeiro. Agora, como é que você avalia a proporcionalidade dessa operação? É possível que o combate ao crime organizado esteja se confundindo com execuções extrajudiciais? Olha, William, algumas premissas são muito importantes que precisam ser colocadas e consideradas antes de qualquer raciocínio. Em primeiro lugar, o Brasil, no seu ordenamento jurídico, não admite a pena de morte, né? Nos Estados Unidos, nós temos lá a pena de morte, e hoje é importante que se saiba que no mundo ocidental democrático, poucos países do mundo ainda mantêm a pena de morte. Por que eu estou falando isso? Porque aquilo que se viu no Rio de Janeiro tem características, obviamente, que isso tem que ser devidamente investigado, apurado, mas o número de óbitos, os relatos, as informações que se tem apuradas até agora
elas sinalizam para execução sumária, né? Ou seja, quem é que decide quem vai viver e quem vai morrer, né? É plausível que policiais, em meio a uma operação, tenham este poder de vida ou morte sobre as pessoas? Alguns policiais dirão: houve uma resistência policial e, por conta desta resistência, houve a reação policial à bala. Bom, isto, William, nós deveremos verificar examinando as câmeras corporais, né? Nós vivemos o tempo das câmeras corporais obrigatórias e, com certeza absoluta, o governador Cláudio Castro ele deve ter determinado que todos os policiais em serviço, de todas as divisões da polícia, estejam atuando com câmeras corporais que devem funcionar ininterruptamente. Não é? Então, é necessário que estas gravações destes policiais em atividade, e sempre é bom lembrar que os policiais são pessoas corajosas, que trabalham para proteger a sociedade e merecem todo o respeito e toda a admiração e gratidão da sociedade por isso. No entanto, o fato de haver esse exercício para proteger a segurança das pessoas não autoriza o extermínio em massa de pessoas. A polícia existe para proteger, a polícia civil existe para investigar crimes, os policiais não são profissionais do extermínio. Não é plausível que a polícia, numa diligência policial, saia acionando armas e matando gente em série. Isso não é plausível, isso não é razoável, isso não é desejável por parte da polícia. Por isso é que nós precisamos verificar. Pode ocorrer uma morte ocasionalmente, uma diligência policial? Claro que pode. Pode ser que a polícia vá cumprir uma diligência, esteja fazendo uma investigação e criminosos disparem contra a polícia e a polícia precise agir em legítima defesa. Agora, o que diz a lei em relação à legítima defesa, William? Quem reage após injusta agressão, ou seja, reagindo a injusta agressão, usando dos meios moderados. Reagir à injusta agressão usando dos meios moderados. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A reação com excesso significa crime de homicídio. Não pode haver excesso, nem por parte da polícia, nem por parte de quem quer que seja. E como que nós vamos verificar isso? Nós vamos verificar periciando os cadáveres nos exames necroscópicos, e o Ministério Público já está se colocando como observador e que vai fazer esta perícia de forma independente, muito cuidadosa, e é necessário que isso seja feito. E também é necessário que sejam examinadas as filmagens das câmeras corporais, para que nós possamos reconstituir a dinâmica dos fatos. Agora, eu vi também o governador dizendo que as câmeras têm duração, a bateria tem duração de 12 horas, talvez algumas mais. Nesse caso, é obrigatório, não tem como você justificar uma questão dessa, né? Você estava atuando, estava numa ação, a bateria da câmera acabou e você cometeu ou continuou a ação sem o registro. E se isso acontecer, o que deve ser feito? Como é que é a avaliação disso na questão jurídica? William, eu penso o seguinte: quando existe boa-fé, quando existe integridade, quando existe um bom propósito, numa ação dessa magnitude, em que 2.500 homens vão partir numa diligência desta natureza, o que seria normal? Se você comandasse estes homens, o que você faria? O que eu faria? Nós íamos verificar se os equipamentos estão todos em ordem, se as pessoas estão protegidas, se os policiais estão usando os coletes à prova de bala, se eles estão devidamente armados e protegidos, e se as câmeras corporais estão devidamente carregadas. Essa é uma providência elementar que deveria ser tomada por pessoas que têm boas intenções ao fazer essa diligência. Agora, no momento em que o governador
emite uma declaração dizendo que o saldo desta operação é muito positivo e que as únicas vítimas são os policiais, nós precisamos prestar muita atenção, com muito cuidado nisso, porque os criminosos que violam a lei, eles precisam ser investigados, processados e punidos, mas não é plausível que um criminoso seja sumariamente morto por um policial. Isso não está previsto na lei. Não existe o direito do Estado de executar sumariamente um criminoso, por mais terrível que ele seja. Ele pode ter 10, 20, 50 ou 100 crimes. Isso não dá o direito ao Estado de, munido de um fuzil, exterminá-lo. Isso não dá o direito a decapitá-lo. Isso não dá o direito a uma ação, a uma carnificina com requintes de crueldade, como nós estamos nos deparando aqui. Repito, isso precisa ser devidamente investigado. Mas a impressão que eu tenho, William, no primeiro olhar, é a seguinte: nós temos vivido no Brasil um problema crônico de falta de política pública no âmbito criminal. Nós não temos uma política pública clara, bem construída no âmbito da segurança pública, no âmbito criminal. Falta planejamento, falta uma ação preventiva, falta um investimento maciço na prevenção, na segurança. E essa situação foi se agravando, se agravando, se agravando, se agravando, chegou-se num ponto em que o crime organizado passou a ter um poder gigantesco. É um Estado dentro do Estado. Pois é. É isso que eu ia falar com você. Na verdade, isso mostra a ausência do Estado, né, ali naquela comunidade do Rio de Janeiro. Né? O crime organizado controla praticamente tudo. Eu vi relatos de famílias dizendo que o crime organizado ele controla se o seu filho vai estudar, se o filho não vai estudar, quem que ele vai estudar, se sua mãe pode trabalhar, se seu irmão pode transitar. Isso é incrível, quer dizer, a ausência pura do Estado. Agora, só uma questão aqui, que são vários pontos importantes que eu queria discutir e ouvir sua opinião. Todas essas mortes ocorreram dentro de uma mata, né? Mas há relatos também que os corpos foram levados para a rua por moradores. E eu achei isso incrível. E que retiraram as roupas camufladas daquelas vítimas. Isso levando a dúvida, então, sobre a cena do crime. Como é que investigar? Como é que se investiga nesse tipo de situação? Que deve ser investigada? Pois é, William, do ponto de vista processual, isso é absolutamente lamentável, porque o ideal, quando ocorre um crime de morte, uma morte violenta, a regra elementar é que você preserve a cena do crime, que você preserve o cadáver e que ele seja mantido exatamente no local em que ele foi deixado, para que você recolha os elementos sensíveis produzidos pelo crime, o que se chama juridicamente de corpo de delito. O corpo de delito é o conjunto de elementos sensíveis produzidos por um crime que deixa vestígios. E o homicídio é um crime que deixa vestígios. O principal vestígio é o cadáver. Os demais vestígios são as marcas de sangue, os estojos de balas, os projéteis que atingiram o cadáver. Todo esse conjunto de elementos sensíveis, todo esse conjunto de vestígios produzidos pelo crime é chamado juridicamente de corpo de delito. E todo crime que deixa vestígios, o exame de corpo de delito, ele é obrigatório sob pena de nulidade. No momento em que essas pessoas da comunidade removem os corpos dos locais, será possível fazer, serão possíveis os exames necroscópicos? Sim, os exames necroscópicos serão possíveis, porque os cadáveres estão aí, será possível verificar quantos tiros atingiram cada cadáver, será possível verificar se existe zona de esfumaçamento, orifício de entrada, orifício de saída. Isto se mantém no cadáver. Esses decalques, essas marcas, elas ficam. No entanto, você perde uma série de sinais que ficam no local em que o crime acontece. Isso gera prejuízos para a investigação, para a reconstituição dos fatos, sem sombra de dúvida. Isso gera prejuízo ao esclarecimento dos fatos. Agora, por que isto aconteceu? Isso precisa ser também, William,
investigado. Muitas coisas precisam ser investigadas. Sim. Uma delas é o porquê desta retirada destes corpos. Houve algum objetivo criminoso nesta retirada? Essas pessoas têm algum envolvimento nestes homicídios? Ou simplesmente, por objetivos a serem apurados, elas simplesmente retiraram esses corpos? Essas pessoas decapitaram estes cadáveres, porque esse é um outro crime. Vilipêndio de cadáver é crime. Então, se essas pessoas foram mortas e depois que o homicídio se consumou, se alguém aplica uma arma cortante, se aplica um golpe num cadáver e decapita o cadáver depois do homicídio, isso caracteriza o crime de vilipêndio a cadáver. É um outro crime. Então, também isso deixa vestígios. A decapitação ocorreu logo no momento do homicídio ou esse seccionamento da cabeça foi posterior. Tudo isso é possível ser verificado em exame necroscópico. Viviane, vamos lá, vamos continuar a nossa análise. E é uma análise, às vezes, as pessoas que estão nos assistindo, eu falo, poxa, esse jornalista fica fazendo perguntas polêmicas para o procurador, mas é importante ter essa variação, essa é uma análise, porque o que está acontecendo hoje na internet é o seguinte, tem uma guerra de informações. Muita gente está comentando sobre o fato sem saber verdadeiramente, ou sem ter ainda, sem a gente ter ainda o resultado das investigações. Aí começa a comentar 1 milhão de coisas, eu acho que nós temos que ser prudentes nessa hora. Mas tem um detalhe que me chamou a atenção. Parte da população comemora essas ações, enquanto outra parte se choca com o número de mortes. Como lidar, Adriano, com essa polarização entre a sensação de segurança e o respeito aos direitos humanos? Essa sua pergunta é extraordinariamente importante e é a pergunta de US$ 1 milhão, William. Eu fiquei chocado com isso. Eu vi vídeos de pessoas abonando a conduta dos policiais. Eu vi pessoas dizendo, o resumo da mensagem é o seguinte: parabéns aos heróis que fizeram uma limpeza, né? Porque, afinal de contas, esta turma que foi morta atormentava a comunidade. Não morreu gente de bem. Agora, quem é que responde? Qual é a qualidade dessas pessoas? Quando houve a matança, houve um tribunal rápido para saber quem está sendo fuzilado? É óbvio que não, né? Tudo indica que houve aí um massacre e as pessoas foram mortas de uma maneira sumária. Mas o ponto é o seguinte, né? Nós vivemos o tempo, William, dos cancelamentos de CPF. O que significa isso? As pessoas aplaudem e vibram com a polícia que mata. Aqui em São Paulo, nós tivemos um episódio que ficou conhecido nacionalmente, em que o indivíduo com uma motocicleta, em cima de um viaduto, foi abordado por um policial, houve uma truculência nessa abordagem, e o policial disse a esse indivíduo: você se joga da ponte? Você se joga ou quer que eu te jogue? Né? Esse episódio ficou conhecido. E o que é chocante, o comandante da Polícia Militar e o secretário de Segurança Pública, mesmo depois desse grave episódio, foram mantidos nos cargos. Houve vários episódios de pessoas negras mortas pelas costas, o indivíduo que entrou no mercadinho e furtou caixas de sabão e foi morto com mais de 10 tiros pelas costas, e vários episódios de violência policial exacerbada, e o secretário de Segurança, que aliás se apresenta como pré-candidato a senador, e o comandante-geral da Polícia Militar foram mantidos nos seus cargos. Né? Como nós podemos interpretar isso? Se, à luz do direito, dos direitos humanos, à luz da dignidade da pessoa humana, quem faz essa análise criteriosa observa isso com muita preocupação, porque existem grandes contingentes de pessoas que acham isto absolutamente louvável, né? Acham isto merecedor de aplauso. Essas pessoas que acham isso louvável
e merecedor de aplauso, elas não estão preocupadas com a dignidade humana. Elas não estão preocupadas com a prevalência do Estado de Direito. A lógica existencial destas pessoas é outra, né? Aí nos Estados Unidos existe a pena de morte, e a pena de morte é executada através da cadeira elétrica, e o ordenamento prevê que, inclusive, a família da vítima é convidada a presenciar a execução. Eu acho que só falta a distribuição de cestos de pipoca, né, para este momento solene da execução de um indivíduo. Eu chamaria, inclusive, este momento de festa da punição, nos termos da definição de Michel Foucault, né? É absolutamente lamentável que nós tenhamos esse tipo de concepção mantida nos tempos de hoje. Mas você tem toda a razão. Nós tivemos interpretações e visões díspares, enquanto pessoas preocupadas com a proteção dos direitos humanos estão absolutamente chocadas. Quem se preocupa com a prevalência do direito está se preocupando em verificar houve ou não houve excessos. Vamos investigar, vamos apurar. Esse é o correto. Agora, muita gente está aplaudindo. Parabéns, polícia corajosa, fez limpeza, não morreu gente boa nisso aqui. Isso é um discurso absolutamente inaceitável. Liviano, muitas vezes é a própria revolta da comunidade local que sofre com a ação, com a ausência da presença do governo e sofre com a ação da bandidagem, né? Ali é um desabafo, muitas vezes, né? Eu sei, mas por mais que haja este sofrimento, é necessário que se respeitem valores existenciais mínimos. Eu compreendo o que você está falando. As pessoas se sentem frustradas. Eu vi, inclusive, um vídeo que circulou de um indivíduo, um ativista ali da comunidade, e eu achei muito interessante o que ele disse. O que está faltando aqui é educação, que a molecada vá para a escola. A maneira de lidar com tudo isso aqui é educação. Viu, senhor Cláudio Castro, governador? É educação. Não volte aqui de novo querer comprar voto da comunidade por R$ 100, porque ninguém vai mais vender o voto para o senhor. Eu vi esse vídeo circulando. E aí eu me lembrei do seguinte, William, me lembrei do seguinte, o Instituto Não Aceito Corrupção realizou uma pesquisa sobre percepção cotidiana da corrupção e divulgou 3 meses antes das eleições municipais últimas, e nós conseguimos precificar o valor médio de venda de voto. Primeiro, 62% dos entrevistados já vivenciaram a questão da compra de voto. Segundo, o valor de venda do voto no Brasil, em média, no Nordeste, é R$ 124. No Sul, é R$ 142. Ou seja, nós estamos falando que o valor, em média, do voto no Brasil é na casa de R$ 120, R$ 130. O que eu estou querendo dizer, William? Essa declaração, esse desabafo, este grito, bate com o que nós apuramos nessa pesquisa de âmbito nacional, feita em todas as unidades da federação, em que 2.026 pessoas foram ouvidas pessoalmente e declararam ter vivido o fenômeno da compra de votos. O desabafo de uma pessoa da comunidade converge com o resultado da pesquisa. Não vamos tapar o sol com a peneira, a gente sabe que o governo é ausente e sabe que o crime organizado aproveita essa ausência do governo. E sabe também que essas comunidades já não aguentam mais essa falta de zelo, né, das autoridades públicas com o público, né, com as pessoas. Né? O Comando Vermelho, por exemplo, eu vi uma matéria que o Comando Vermelho utiliza grupos de WhatsApp para emitir ordens que vão desde a prática de torturas até as escalas, né, as escalas de plantões das bocas de fundo. Quer dizer, ele tem o controle total da comunidade. Como é que a gente combate essa estrutura que já opera como uma empresa, né? Com hierarquia e comunicação também? Como é que faz isso?
De novo, esbarramos de novo na necessidade do Estado, das comunidades se aproximar dessa situação. Muito bem. É muito complexo isso, William. Eu não sou o dono da verdade, e esse é um assunto extremamente complexo. Eu quero responder isso da seguinte maneira. Ao longo dos anos, como que o Ministério Público lidou com a sua responsabilidade de exercer o papel de ser o titular da ação penal? Como que o sistema de justiça processou isso ao longo do tempo? O foco é esclarecer a autoria, a materialidade de um crime, oferecer a denúncia, e você tem lá a ação penal. Quando estamos diante de um flagrante, você tem prioridade na tramitação disso, e este é o nosso dia a dia. Esse é o arroz com feijão da distribuição da justiça, William. Tudo bem? Quando ocorre um roubo de celular na rua, o sistema dá conta disso. Quando ocorre um furto numa residência, o sistema de justiça dá conta disso. Agora, quando nós falamos deste tipo de criminalidade, o sistema de justiça, a dinâmica da justiça criminal precisa trabalhar as coisas de uma outra maneira. Não adianta você ficar esperando o flagrante, a denúncia, o processo, não vai funcionar. O Ministério Público precisa intervir nisso de uma maneira muito mais eficiente, precisa agir como uma empresa, como uma corporação, com objetivos claros, com estrutura, com laboratório, com equipamento tecnológico, com estratégia, com objetivos para poder obter esses resultados. Em primeiro lugar, como que o crime se mantém vivo? Com dinheiro, com recursos. Né? Existe uma frase histórica quando se fala no esclarecimento deste crime, que é a frase follow the money. Né? Você quer esclarecer? Siga o rumo do dinheiro. Então, o que eu posso dizer é uma questão muito complexa. Mas o mandamento número 1, William, para enfrentar esse tipo de criminalidade, é necessário sufocar financeiramente as organizações. Então, não é ir atrás de questões pontuais, do que. Não, você tem que investigar com muita inteligência as engrenagens, como eles lavam o dinheiro, como eles operam economicamente e quebrar as pernas econômicas, estrangular financeiramente as organizações. Se você drenar, se você estrangular financeiramente, se as organizações não tiverem dinheiro para operar, elas vão falir, elas vão quebrar. É aquela história, não adianta você atacar o efeito da doença, você tem que buscar enfrentar a causa. Sim. Você tem que ir atrás da questão financeira. Esse é o ponto principal, com muita estratégia, com muito método, com cientificismo, de uma maneira muito bem estruturada. É porque o PCC, por exemplo, em São Paulo, ele diversificou seus negócios, né? Controla motéis, postos de gasolina, transporte coletivo, né? E isso revela o quê? A evolução do crime organizado no Brasil. Não é isso? Agora, o que diferencia o enfrentamento ao crime organizado no Rio de Janeiro, dominado por facções, né? E do modelo paulista, que é marcado por esses acordos silenciosos de menos confronto armado? William, eu vou dizer a você, sinceramente, que eu não atuo nesta área especificamente, eu não me considero um especialista neste assunto. A minha área mais que eu conheço mais é a área do combate à corrupção, que eu tenho estudado mais, etc. Mas eu tenho lido bastante a esse respeito, tenho observado muito o que acontece em relação a isso, e pelas informações que eu tenho reunido, eu tenho observado que o nível de sofisticação, o nível de inteligência, o nível de evolução do crime organizado do PCC em relação ao Comando Vermelho é muito maior. Né? A impressão que se tem, eu não estou falando de ação sangrenta. Esta ação foi muito sangrenta. O número de mortos foi superlativo.
as ações podem ser violentas, eu estou falando de nível de sofisticação, eu estou falando de nível de infiltração nos negócios. Você veja, 3 meses antes dessa operação, nós tivemos a Operação Carbono Oculto, em São Paulo, em que, diferentemente do que se fez neste caso, em que houve um trabalho abrupto da polícia, no caso da Operação Carbono Oculto, nós tivemos uma ação colaborativa entre Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Militar, Polícia Federal, Secretaria da Fazenda, Secretaria do Planejamento, Agência Nacional de Petróleo, Receita Federal, todas trabalhando de maneira colaborativa, todas trabalhando de maneira concatenada. Diversos mandados de prisão cumpridos simultaneamente. Nenhum tiro foi desferido na Operação Carbono Oculto. Muita gente foi presa. E nós estamos falando de uma operação que visou o crime organizado em São Paulo, em setores importantes da economia, no setor financeiro, em diversas áreas em que se infiltrou o crime. Agora, o que eu posso dizer a você, qual é a percepção que eu tenho? O trabalho, a ação do crime organizado em São Paulo é muito mais sofisticada, né? É muito mais evoluída, muito mais organizada. E a ação do Estado, neste caso, foi uma ação totalmente unilateral. Você veja, a reação sequer se aceita a colaboração do governo federal por questões políticas menores, a uma reação de se juntar com governadores da direita, como se a questão da dignidade da pessoa humana tivesse direita e esquerda. Né? Não tem. Como se a questão da segurança pública tivesse direita e esquerda. Né? O interesse público não tem direita e esquerda. Essa é uma questão nacional. Deveria haver a maturidade de todo mundo dialogar a respeito disso. Não faz sentido unir os governadores da direita para aplaudir a matança. Essa é a mensagem que pessoas que têm discernimento têm. Então, os governadores da direita vão se unir ao governador do Rio? Não, está certo. Cancelou um monte de CPF, mandou muito bem o governador do Rio. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O Brasil ainda é muito focado na questão da repressão, né? Tem que mudar essa ação. Agora, só para a gente fechar, Lidiano, como eu tinha falado aqui, o nosso tempo é curto demais para a gente discutir esse assunto, mas muito boa as suas colocações. O presidente sancionou essa semana uma lei que reforça o combate ao crime organizado e amplia a proteção de autoridades. Essa lei é de origem do senador Sérgio Moro, o ex-juiz, né, Sérgio Moro. Essa medida tem potencial real de fortalecer o sistema ou é mais simbólica? Muitas coisas. Eu acho que é simbólico. É simbólico, né? Na minha visão, é simbólico e existe o mito, já foram escritas dissertações de mestrado, tese de doutorado, sobre o mito da repressão penal. Né? Você não resolve o problema do crime, nem do crime do varejo, nem do crime organizado, com aumento de penas. A solução disto não está por este caminho. Isso é muito bonito para você fazer postagem em redes sociais. Olha, o nosso super-herói com capa de super-herói, ele vai... Não, isso é simbologia. Isso é mera simbologia demagógica populista. Né? Serve para postagem em rede social. Como que você resolve isso? É necessário haver uma política de segurança pública construída de maneira estruturada, de maneira pensada, de maneira participativa. Tem que ouvir a sociedade, tem que ouvir os estudiosos, tem que ouvir as instituições e construir uma política de segurança pública que atenda às necessidades do país como um todo. Também discutir uma política criminal, porque você tem uma leizinha aqui, uma leizinha ali, é necessário que você tenha uma visão de conjunto em relação a isso. Não remendos aqui, remendos ali. Isso aí, como você bem colocou, tem papel e resultado simbológico e nada mais do que isso. Muito bom, doutor Libiano, Roberto Libiano. Obrigado pela sua entrevista ao Pode Falar. Esperamos nos
me der uma próxima oportunidade. Terá sempre uma honra, um prazer e uma alegria. E a sua plateia tão seleta, quero convidar a me seguir no Instagram, Roberto Livianu Oficial. Sempre uma honra, um prazer estar com você, querido William Correia. Pode falar. Pode falar.